O grande evangelista norte-americano R.W. Schambach conta em um de seus livros que quando ele terminou o seminário teológico foi enviado juntamente com sua esposa a pastorear uma igreja em Glassport, Pensilvânia, no subúrbio de Pittsburgh, Estados Unidos da América. E lá havia uma jovem que havia perdido a mãe e o pai. Ela tinha um irmão de 16 anos de idade, pelo qual ela era responsável. O pastor Schambach havia jejuado e orado por aquele garoto. Havia participado de vigílias de oração por ele. O pregador jejuou semanas seguidas por aquele rapaz. Uma noite, aquele moço veio até a igreja. Trazia um capacete na mão. Ele fazia parte de uma gangue de motociclistas chamada Jaquetas Pretas. A irmã dele conseguiu que ele fosse à igreja. E o pastor estava tomado de uma extrema alegria. Naquele momento o pastor fechou os olhos e disse: "Ó Espírito Santo, você tem que salvá-lo esta noite." Naquela noite a unção de Deus veio sobre o pregador e ele pregou como nunca antes em sua vida. Então, quando fez o apelo, várias pessoas vieram ao altar para serem salvas, mas o rapaz continuou lá, sentado e com lágrimas quentes caindo pelo seu rosto. Enquanto era cantado um cântico convidando as pessoas a virem à frente, o pregador desceu do púlpito e caminhou até o jovem, colocou o braço ao redor do moço e disse: "Venha, filho, eu tenho orado por você, eu tenho jejuado por você, esta é a sua noite, Jesus quer entrar em sua vida." E o garoto disse: "Oh não, esta noite, pastor, eu sou jovem, eu tenho minha vida inteira pela frente, eu tenho apenas 16 anos de idade, eu quero ver como é servir ao diabo, depois eu venho, não hoje à noite." Foi quando o pregador foi mais duro com ele e disse: "Garoto, qual é o seu problema? Quem você acha que é? Você não tem um amanhã garantido. Eu não ligo para quantos anos você tem." O pregador o abraçou e o rapaz estava chorando. O Espírito Santo estava amolecendo aquele coração, mas ainda assim ele rejeitou a Deus. Por 20 minutos ele negou o apelo. "Esta noite não, pastor, em outra oportunidade talvez." O jovem pegou o seu capacete e saiu da igreja. O culto terminou, todos foram para suas casas. Horas depois, precisamente às 13h30 da madrugada, um telefone tocou na mesa de cabeceira do pastor. Era uma voz feminina. Era a irmã daquele rapaz. Ela estava chorando e dizia: "Irmão Schambach, você poderia fazer o funeral do meu irmão?" O pastor respondeu: "Oh não, eu não sabia que você tinha outro irmão." E ela disse: "Eu não tenho. É o mesmo que estava na igreja ontem." Então ela continuou: "Ontem à noite o meu irmão teve um encontro com 300 membros de sua gangue de motociclistas para saírem de uma cidade a outra. Ele estava de capacete, o visor abaixado, aquelas motos estavam a mais de 120 km por hora, quando de repente, em uma curva, ele se desviou para o outro lado da pista e entrou na faixa contrária em alta velocidade. Um caminhão de 18 rodas, 38 toneladas de aço estava descendo a colina e a moto foi contra o radiador e enterrou-se nele. O garoto morreu na hora." A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8: "Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, 6: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." O apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 6 e 2: "Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação."
Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 13, versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entregue sua vida a Deus, arrependa-se de seus pecados e receba Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma. Neste mundo, sua vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso não creste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho